tarde, boa noite, dependendo do horário em que estiver assistindo a esse vídeo. E hoje, dando continuidade com os estudos sobre a América Latina, estarei falando sobre a Revolução Mexicana. Assim como em diversos países da América Latina, o México também passava por problemas em sua infraestrutura, em que a distribuição de terras era muito mal realizada, como também a riqueza se acumulava em pequena parcela da população. Assim, a grande massa campesina estava desfavorecida. Até que em 1911, com o apoio popular, Madero toma o poder, alegando que ia fazer uma distribuição de terras, a chamada Reforma Agrária. Francisco Madero, para assumir o poder da presidência mexicana, sempre alegou um discurso em que ele ofereceria a maior distribuição de terras. Contudo, quando ele conseguiu o poder, ele se mostrou totalmente diferente do que ele havia dito antes. E, em meio dessa contradição, as terras ainda continuaram nas mãos daquela pequena elite. Com isso, diversas revoluções já começavam a serem arquitetadas. Ao norte encontrava-se Ponte Villa e ao sul Emiliano Zapata, em que ambos passaram a organizar um plano conhecido como Plano Ayala, que procurava o maior acesso às terras. Só que dentro desse processo havia também um grupo mais conservador, e assim, em 1914, o general Victoriano Huerta aplica um golpe em Madero e assume o poder, continuando uma centralização mais massiva das terras. Victoriano Huerta era contrário tanto a Zapata e ao seu movimento, como também era contrário a Madero, assim chegando ao poder através de um golpe. Assim como foi utilizado em muitos discursos de cunho de golpe militar, Huerta dizia que tinha a missão de pacificar o México em meio a todo aquele transtorno que estava acontecendo devido às revoltas por terras. Mas ele pretendia usar isso utilizando de força bruta através de uma ação armada. E assim, a população estava muito insatisfeita e, devido a essa pressão popular, Huerta acabou renunciando. Em 1917, com apoio norte-americano, Carranza é eleito. Estados Unidos, através de uma missão imperialista que já vinha desde o século XIX, utilizando assim Carranza como um meio de aplicar o imperialismo americano dentro do México. Por isso teve esse apoio. Contudo, dentro do governo de Carranza, alguns direitos voltados à população mais pobres foram legitimizados através da Constituição de 1917. Quando eu falo alguns direitos, era alguns mesmo, pouquíssimos, fazendo com que a população mais pobre ainda continuasse carente. Mas entre esses direitos, eu posso estar trazendo alguns exemplos, como a afirmação de um salário mínimo, que no Brasil vai acontecer apenas na década de 30, durante o governo de Getúlio Vargas, uma jornada de trabalho de 8 horas, tanto em âmbito urbano quanto rural, lembrando a questão que o governo, que a população mexicana tinha uma grande maioria rural de campesinos, por isso, aliás, a revolta sendo de cunho campesino,
Outro ponto muito importante a ser ressaltado na Constituição Mexicana de 1917 é a afirmação de algumas terras indígenas, já que boa parte da população mexicana é de grupos descendentes de maias astecas, entre outros povos ameríndios, antes do processo de colonização espanhola. Contudo, mesmo a ter tido essas transformações dentro dos setores agrários, urbanos, entre outros, a reforma agrária não aconteceu. E assim, diversas tentativas de reacender a revolta. Contudo, Zapata e Ponte Villa foram assassinados, fazendo com que houvesse uma total desorganização dentro da própria revolução. Como podemos explicar, a revolução desejava a reforma agrária, contudo, não houve um planejamento de metas para ser alcançado. É importante estar ressaltando que mesmo o movimento tendo se esfriado após a morte de Zapata e Ponte Villa, os conflitos por terras não terminaram até hoje. Por isso, podemos dizer que a Revolução Mexicana ainda está acontecendo. E é importante estarmos também falando da Revolução Mexicana para termos um parâmetro sobre como devemos pensar a distribuição de terras pelos países, principalmente da América Latina, onde nós vemos a boa parte da população passando por situação de carência, de fome, enquanto pequena parcela privilegiada assume aquela grande concentração de terras e, por fim, de riquezas. E assim, ao longo de diversos países da América Latina, surgiram movimentos em busca de melhores distribuição de terras, o que acaba tendo um grande confronto, um grande embate com os governos que imperam neles. Por exemplo, temos aqui no Brasil o Movimento do Sem Terra, o MST, que aliás é um dos maiores produtores de arroz orgânico. Contudo, percebemos que a maneira como que ele é visto socialmente ainda exatamente por entrar em choque com a elite dominante, é trabalhado na população uma ideia muito pejorativa sobre ele, em que as suas questões muitas vezes é tratado como algo à parte. E até hoje nós vemos, em um contexto geral, que os conflitos por terra estão ainda muito longe de acabar. No México foi criado, na década de 90, o Exército Zapatista de Libertação, que tem o intuito de ser um porta-voz dos campesinos com os conflitos existentes. Essas são as minhas observações acerca do movimento zapatista. Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau!